meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesse novo dia, que ele seja cheio de bênçãos e das grandes vitórias que Deus tem para a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu quero trazer uma palavra de conforto e consolo ao seu coração. E ao final nós vamos fazer uma oração, nós vamos clamar a Deus, nós vamos adorar ao Senhor, eu tenho certeza vai ser uma bênção. Então fica comigo até o final e se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Ative esse sininho também para você receber a notificação do YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo, tá certo? Então hoje eu quero falar com vocês sobre uma das piores sensações que o ser humano pode experimentar na sua vida, que é a rejeição. E essa dor se torna ainda pior quando ela vem das pessoas que nós amamos, ou que nós temos algum tipo de relação de afeto. Então faça uma análise aí na sua vida. Você já se sentiu rejeitado em algum momento? Existe alguém dentro da sua própria família ou do seu círculo de amizades que virou as costas para você sem que você tivesse feito algo para isso? Eu já passei por algumas dessas situações e eu posso dizer, é muito difícil experimentar esse sentimento de rejeição. E eu me lembro que uma vez aconteceu isso comigo na igreja e eu fiquei tão mal. E eu comecei a pensar, é por isso que muita gente se afasta da igreja. Porque tem pessoas que entram ali, elas entram e saem, ninguém cumprimenta, ninguém dá valor, ninguém puxa um assunto, sabe? E eu estava passando por isso, e aquilo tudo acabou me fortalecendo, e eu comecei a dar atenção às pessoas, mesmo que muitas vezes eu não recebesse isso. Então se você já passou por isso, ou você está passando por esse momento tão difícil, eu quero te dizer que você não é a única pessoa a se sentir rejeitada pelas outras. Existem muitos homens e mulheres de Deus que passaram por isso, mas eu quero citar um exemplo do apóstolo Paulo. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo, certa vez, ele viveu essa experiência ruim e ele decidiu seguir em frente por saber que Deus estava com ele, que Deus nunca iria abandoná-lo. E quando Paulo deu a volta por cima, quando ele não ficou se lamentando, se fazendo de vítima, Deus o abençoou. E depois ainda Deus colocou pessoas na vida do apóstolo que lhe ajudaram e lhe estenderam a mão. Então eu quero ler com você uma passagem que está no livro de Atos, capítulo 18, o versículo 9 e o 10, que diz assim, ó: Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. E o que estava acontecendo aqui nesse momento? Paulo estava tentando compartilhar a sua fé com seus antigos amigos, e eles se viraram contra ele. E como nós já falamos no início desse vídeo, dói muito você ser rejeitado pelas pessoas que nós amamos, não é mesmo? Paulo ficou tão machucado com a rejeição dos seus amigos que Deus teve que encorajá-lo. E Deus disse a ele, não tenha medo, Paulo, porque eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal. E mais tarde, quando Paulo se aproximou de alguns dos apóstolos, aqueles homens também que seguiam a Jesus desconfiaram de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha sido um homem muito mau, um homem que perseguia os cristãos, um homem que defendia muito a lei, e ao longo do seu ministério, Paulo sofreu decepções e ele foi rejeitado até mesmo por aqueles que ele mais amava. E certa vez, durante um julgamento, ninguém foi defender Paulo. Ele passou por tudo aquilo sozinho. Mas uma coisa eu aprendo com Paulo, ele não ficou se fazendo de vítima, ele não ficou se lamentando. Pelo contrário, ele decidiu caminhar firme com Deus e cumprir o chamado do Senhor. E você também precisa enfrentar essa dura realidade. Você precisa entender que o ser humano é falho, é pecador e que você não pode depender das pessoas. Você precisa depender somente de Deus. Você pode sim contar com a ajuda das pessoas, mas nunca fique dependente de ninguém, tá bom? Porque em algum momento as pessoas acabam nos ferindo, nos decepcionando. Mas a boa notícia é que Deus nunca nos decepciona e que Ele sempre preenche o vazio do nosso coração quando a gente se sente sozinho e a gente clama por Ele. Amém? E assim como aconteceu com Paulo, você também pode experimentar uma intimidade maior com Deus, justamente nesses momentos difíceis. E o resumo dessa história que eu te contei de Paulo, que os amigos dele o abandonaram, os amigos antigos dele o rejeitaram, eles acabaram apedrejando Paulo. Paulo teve que fingir que ele estava morto, mas depois Paulo voltou mais firme ainda.
ele voltou àquela cidade e passou a fazer coisas ainda maiores para a obra de Deus. Aleluia! Depois você lê aí na sua casa o capítulo 14 do livro de Atos. E tem mais uma coisa, irmãos. A dor da rejeição pode fazer você sentar-se à mesa com Deus e fazer você desfrutar do melhor que Ele tem para a sua vida. E eu quero ler para você a última passagem aqui antes de nós orarmos. Está no Salmo 23, o versículo 5. Diz assim, ó: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aleluia! Olha isso, irmãos. Quando os nossos inimigos estão tentando contra nós, viram as costas para nós, Deus ele unge a nossa cabeça com óleo, ou seja, Ele derrama mais da presença dEle. Ele unge a nossa cabeça com o Espírito Santo e ainda prepara um banquete diante dos nossos inimigos. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Então não desanime, meu irmão. Não desista dos caminhos do Senhor só porque alguém virou as costas para você, está falando mal da sua vida. Creia nas promessas do Senhor e siga em frente, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus. Ninguém pode roubar aquilo que Deus tem para você. Amém? Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a olhar somente para Ele e que você renove a sua fé no Senhor. Amém? Feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração agora pela sua vida. Glória a Deus. Senhor meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença neste dia para Te louvar pela vida desse irmão e dessa irmã que estão orando comigo nesse momento. Oh Deus, abençoe a vida dessa pessoa, faça ela lembrar que o Senhor sempre vai estar ao lado dela em todos os momentos, cuidando da sua vida, da sua saúde, dos seus relacionamentos. Não permita, meu Deus, que ela seja convencida pelo inimigo de que agora ela foi abandonada e que ela está sozinha. É mentira do diabo. O Senhor, meu Pai, prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o diabo quer destruir a sua fé. O diabo quer fazer lembrá-la somente das coisas que deram errado, das coisas que a deixam triste. Mas o Senhor vem nos renovar nesta manhã. Oh, meu Pai, nos abençoa, Senhor, para que a gente venha se lembrar das Tuas promessas, para que a gente não venha desanimar, nem ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Aleluia. Pai, eu te peço também que o Senhor dê coragem, sabedoria para que os Teus filhos enfrentem as dificuldades de hoje. Não deixe, ó Deus, que os problemas sejam maiores do que a nossa fé, mas nós nos entregamos agora de todo o coração. Toma conta, Senhor, da nossa vida, da nossa família, que o Senhor nos sustente, nos prospere, ainda que muita gente não goste, ainda que muita gente tenha inveja, o Senhor está nos guardando agora, debaixo das Tuas asas, e ninguém poderá nos tocar, ninguém poderá nos impedir de receber as bênçãos do Senhor. Oh Deus, é assim como o apóstolo Paulo, ele deu a volta por cima, ele não ficou se lamentando, se fazendo de vítima, mas voltou àquele lugar um tempo depois e pregou para aquelas pessoas com muito mais ousadia. Senhor, nós não vamos deixar de testemunhar a Tua graça, o Teu amor, ainda que as pessoas da nossa casa tentem nos calar, ainda que os nossos pais e nossos irmãos zombem de nós, não acreditem em nós, nós abençoamos a vida deles, nós profetizamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você, Satanás, tire as mãos da nossa família, tire as mãos das pessoas à nossa volta. Você é um derrotado, nós te repreendemos em nome de Jesus e nós dizemos: sai da nossa casa, sai da nossa vida, porque nós somos mais que vencedores e nós estamos do lado de Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, eu oro e eu já te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais
e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.